tem sido um referencial para nós. Eu admiro muito o ministério, o trabalho do pastor Geraldo, juntamente com a sua esposa, a pastora Terezinha. Nós nascemos ali na região do interior de Santarém, naquela área, né, pastor? Nós somos VIP, eu e Geraldo. VIP, pastor VIP, não é qualquer um que é. Viemos do interior do Pará, né? Então, Geraldo hoje é pastor da Igreja da Paz em Santarém, considerado realmente uma das maiores igrejas em célula do Brasil. Milhares de pessoas têm viajado em vários lugares no Brasil e fora, ministrando a palavra, ensinando alguns princípios que Deus tem revelado para ele, tem aprendido também com a nossa liderança. Enfim, hoje você vai sentar aos pés de Gamaliel. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Pastor Geraldo, a bola é sua. Amém. O Sabá, de vez em quando, tem dado exemplo do pessoal do Ribeirinho, né? Porque eu trabalhei lá há mais do que uma década. E ele, falando de vez em quando as piadas dele, digo assim, eu vou também apresentar algumas minhas, mas estávamos numa conferência e o pastor Lucas, que era o irmão do pastor Eibe, ainda estava vivo, né? E estava chegando numa pequena igreja do Ribeirinho, pastor Lucas, pastor Eibe, e a liderança, a nata, né? E os obreiros dos ribeirinhos ficaram maravilhados, desesperados, e olha, lá vem a liderança. Aí eles vinham subindo, e de repente eles anunciaram no microfone: gente, quero apresentar aqui os nossos principados e potestades, né, que dominam este mundo. Foi verdade isso mesmo. Depois nós tivemos que corrigir o obreiro, explicar quem é. Você fala, quem formou esse obreiro? Esse que é o problema. Mas, queridos, ainda bem que quebrou o gelo agora, né? Agora vamos começar. Bem, quero agradecer pastor Sabá, pastor Ademir, pastor Ricardo, que já esteve conosco ministrando em Santarém, de lançar esse convite para a gente estar aqui com os irmãos, não somente ensinando, mas aprendendo. Eu nunca deixo de graça nada onde eu venho. Eu fico, nem que seja alguma coisa da igreja, eu fico olhando o louvor e tudo, para levar lá para onde eu estou, porque é assim que a gente cresce, né? A gente cresce aprendendo com os outros. Às vezes eu vou lá e coloco aquele ministério que está precisando ser igual o ministério aqui, coloco em crise. Olha, eu estava no lugar, vamos reunir agora, eu vi isso, aquilo. Porque quando a gente começa a considerar que a gente já está maduro, né, toda fruta madura, ela cai, né? Aí o bicho come, apodrece, né? E quando a gente sempre está se considerando que está em fase de amadurecimento, é outra coisa, né? A gente sempre tem chance de vida, chance de vida. Mas isso é muito importante mesmo, querido. A gente tem aprendido com muitas igrejas do Brasil. Ninguém tem a última palavra, quem tem é o Espírito Santo. E a igreja que nós estamos lá, eu quero honrar o meu discipulador. Tenho 2 irmãos aqui por parte de pai, e também irmão em Cristo, que é o Odilon e o Sabá, que são discipulados pelo mesmo pai. Eu, de Odilon e Sabá, né? Eu quero honrar o meu líder, o pastor Eibe, que, queridos, se não fosse o pastor Eibe debaixo da graça do Espírito Santo, eu não estaria nem aqui. Mas ele teve muita paciência comigo. E também, se hoje a igreja está muito grande em Santarém, então, 2 grupos de duas pessoas, aliás, um grupo de pessoas e uma pessoa que eu,
debaixo do Espírito Santo, que eu dou toda honra debaixo do Espírito Santo. O Eibe, quando saiu, me deixou já com 11 mil pessoas. Aí é mais fácil, né? O ônibus já estava andando tudo direitinho, trocou só de motorista, o óleo é o mesmo, a água que lava o ônibus é o mesmo, o assento continua sendo o mesmo. Então esse é o segredo, né? Então eu aprendi com o Sabá de não reinventar roda e nem de querer ser mais um Adão, né? E a gente só dá sequência no time que está ganhando. Você sabe que o que aconteceu quando trocaram os homens e quando saíram batidos, né? Então, no outro dia a nossa camisa estava muito barato, né? Compre um e leva 7, né? Então, há um tempo atrás, um dia antes estava caro uma camisa. Para me comprar uma no aeroporto, eu não tive coragem. Mas depois eu podia levar 7 já. Então, queridos, essa é a história. Esse é o pote. E hoje nós estamos em Santarém com uma igreja, o Edilio falou ontem, muito dirigido pelo Espírito Santo, ligeiramente sobre a divisão de muitas igrejas, né? Então, o que aconteceu em Santarém foi ao contrário. Nós tínhamos assim, eu acho que na época 26 igrejas, né? Eram tudo autônomas, tinha igreja, tinha até quase 2.000 pessoas, e nós trabalhamos em cima para ser uma igreja só. É meio complicado isso, você falar isso, e aí? A primeira coisa que muitas vezes o pastor olha e diz assim, e o meu tempo de serviço? E o que eu fiz? É porque a pessoa ainda não entendeu que o reino não é dele, o reino o que nós vivemos já tem um rei, já está sentado no trono, e nós estamos na condição de orelha furada, de servo, né? Então todo mundo está na condição de servo, com uma hierarquia generosa que Deus deixa para organizar a igreja, mas naquela cadeira principal já tem, não tem lugar para outra pessoa, né? Então, alguns pastores, querido, aquilo me quebrantou muito, porque o pastor Eibe já trabalhava muito em cima de nós sermos porque nós éramos uma denominação, mas não era uma igreja, sabe? Cada um pensava diferente, tínhamos dificuldade para sentar junto, para andar numa direção, era difícil. Quando tinha uma reunião do presbitério, eu dizia, eu vou para a reunião do cemitério, porque era difícil chegar. Eu tinha pena do pastor Eibe, olha, vamos aqui, e tinha outras pessoas que ficavam assim. Já viu aquele obreiro aquele pastor que não concorda, e ele fica na pose do sem terra, né? Do sem teto, ele põe a mão para trás e fica, quando não, essa é a posição sem teto, sem terra. E aí a gente já sabe, já entendeu o que ele quer, né? Então era assim, mas um dia Deus teve misericórdia, e aí fez com que a gente fosse uma pessoa só, uma igreja onde todos os pastores vieram para aquela igreja, se submeteram a uma liderança, e eu não quis ser essa liderança na época. Foi uma coisa de Deus, porque eu falei, olha gente, o que eu quero é unidade. Se tiver algum líder aí no meio de vocês, então que venha para cá, mas a gente tem que ser um. E na hora, não, mas o irmão fica já onde está, porque o irmão tem, a diferença é que a igreja já está caminhando dentro da visão. E porque eu comecei a pensar o seguinte, dentro da nossa cidade, a gente com 26 igrejas, eles não bebiam da fonte. Aí vinha pessoas de fora. Eu tinha discípulo em Manaus, que a igreja explodiu. E as nossas lá, com exceção da sede que explodiu, não estava surtindo, outras igrejas nossas não estavam surtindo efeito. Agora, por quê?
estavam no quintal de casa. Os pastores vêm de Manaus, outros vêm de Belém, outros vêm não sei de onde, e consegue crescer. E quem está no quintal, quem está pertinho, colado, extremo, não consegue. Então alguma coisa está errada. Nós conseguimos detectar o que estava errado. O que estava errado não era a igreja, era o coração do pastor da igreja que estava. Chegou o navio. Não. Aqui é difícil, mas lá tem, né? Então, aí o que aconteceu? Aconteceu que esses homens, eu falando, batendo isso nas reuniões, com amor e carinho, e de repente, porque tem o amor e carinho e tem o amor e carinho, né? E de repente, um dos pastores de uma igreja grande lá me chamou, e eu pensei que era mais um problema que ia ter, né? E eu fui com ele, e ele disse: pastor, eu entendi, eu quero entrar numa unidade com o irmão, eu quero ser discipulado pelo irmão, ou pelo um discípulo, um seu discípulo. E sabe quem era essa pessoa? Era o vice-diretor da base. O vice-diretor da base. E aquilo me quebrou. E ele veio para a sede. Quando vem, diz o cacique, a indiarada vem atrás. Aí veio todos ligados com ele, os que estavam ligados comigo também vieram. Olha só, os que estavam ligados comigo e com ele, já era notório a divisão. Chegaram e, queridos, aí veio a explosão de crescimento. Em 6 anos que o Eibe estava para lá, aí todos os pastores ficaram sendo pastores auxiliares. Queridos, teve pastor que tinha quase 2.000 ovelhas e abriu mão. Agora, por que ele abriu mão? Porque o Eibe abriu mão de 11.000 e eu tinha como falar. Falei: o nosso líder abriu mão de 11. Você não quer abrir mão nem do dízimo, né? De 11.000, nem do dízimo, né? Então começaram a abrir mão. E hoje nós somos uma igreja, todos os pastores estão naquela igreja. As igrejas viraram núcleo. O que é núcleo? É uma extensão da igreja, da sede regional, porque não tem um lugar para a gente reunir, é muita gente. Pela primeira vez, num culto de colheita, nós fizemos 2 reuniões no estádio da cidade, né? Então, nós começamos a fazer mais núcleos ainda, e nós chamamos para aquele pastor que está naquele núcleo de pastor referência, mas ele é pastor da sede. Então, a palavra que se prega na sede, em 7 cultos, em 6 cultos agora, não diminuiu não, é porque um já foi para a catedral, um lugar que vai caber 22.000 pessoas, já dá para colocar 8.600 na parte do primeiro piso, né, que ia ser o estacionamento. E lá nós não temos tanto problema, porque tem muito terreno para estacionar. E também eu pensei que carro não entra no céu, né? Então, eu acho melhor colocar pessoas, né? E aí nós colocamos, ainda deu 8.600 pessoas embaixo. E nós já estamos reunindo com um culto e 2x10 embaixo. 2x10 na terça-feira. Então, queridos, mas o mais lindo de tudo isso é que as pessoas que eram pastores tiveram uma atitude que eu honro a cada dia eles, sabe? Eu agradeço tanto a Deus, porque eles abriram mão, queridos, abriram mão e se assujeitaram ali a tudo aquilo que realmente a visão propõe para funcionar normal. Alguém que antes não queria nem que tocasse as ideias e tudo. Então, Deus fez algo tremendo. Então, ao invés de haver divisão, assim, uma unidade tremenda lá. E com isso veio, hoje nós estamos com mais do que 60.000, quase 7.000 células, lá em Santarém. Na parte dos ribeirinhos nós não contamos com ribeirinho, estou falando só da área urbana,
Ribeirinho nós temos umas 2.000 células, mais 2.000 células, né? E outras igrejas de cidade que são coladas com a Grande Santarém também. Nós não contamos com algumas igrejas que não são núcleos, são igrejas, mas estão coladas ali e estão debaixo da sede em Santarém, da nossa base. Agora, toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Eu não me empolgo com isso, eu estou só falando para te encorajar a isso, mas o que eu me empolgo não é tanto com uma multidão, mas é com uma pessoa, né? Porque uma vale mais do que o mundo todo. Para você ter uma multidão, você tem que dar valor em uma pessoa primeiro. Aí você vai ser fiel naquele pouco e o muito virá. Deus vai te dar muita gente. Mas, queridos, eu quero compartilhar um assunto que alguns pastores já me ouviram falar sobre esse assunto, mas quando eu vou numa conferência, que é a primeira conferência, e que tem muitos pastores entrando na visão do MDA, eu vejo como uma injustiça se eu der alguma coisa que vai pular aquela escada do beabá, né? E aí, para mim, assim, no meu modo de pensar, vai ficar mais difícil para se entender a visão do MDA. Então, eu vou voltar aos primórdios, né, para os irmãos que já ouviram vão ter paciência comigo. Eu gosto de ouvir, eu ouvia o Eibe 5 vezes a mesma palavra, e esse é o segredo do aprendizado, querido, sabe? Eu já ouvi e tenho gravado o Edilio, essa mesma mensagem 3 vezes, e eu gravei ela, eu já ouvi lá em detalhes, né? Então já ouvi em Fortaleza, já ouvi em Santarém e ouvi ele aqui. E se for para ouvir mais 3 vezes, eu quero ouvir, porque eu quero aprender em detalhes. São riquezas impressionantes que nós precisamos aprender para poder fazer sem erro, em nome de Jesus. Mas o tema que eu quero compartilhar com os irmãos pena que não deu para colocar no PowerPoint. Está em PowerPoint aqui, mas eu talvez esqueci de passar, né? Mas aqui, consolidação. Diga comigo essa palavra, consolidação. Uma responsabilidade da igreja local. Muitas coisas, queridos, cooperam para a igreja ficar complicada, a igreja se complicar. Tem muitas pessoas que hoje, eles tem uns que têm vontade de desistir se não fosse a fonte do pão de cada dia para aquele pastor. Sinceramente, eu já vi pastor frustrado, que está ali muito tempo na igreja e não sabe o que fazer mais, porque não consegue ver mais do que 100 pessoas, outro não consegue ver mais do que 200 pessoas, outro parou em 1.000, outro parou em 500, e ele fica naquela luta e corre para buscar um bocado, e quando ele está pegando aquele monte de gente, que ele olha, já está saindo mais do que ele está trazendo por ali, ele fica num malabarismo, volta, vai para casa frustrado, uma reunião ele não vê pessoas presentes, enfim, um monte de gente sem compromisso, sem vontade, num clube social, não se encontra como igreja, enfim, tantas coisas acontecem, e nós não fomos diferentes, nós passamos por esse caminho. Eu lembro, há um tempo atrás, eu vou dizer um tempo, né, e você olha para o meu cabelo e você pode concordar, há mais ou menos uns 20 anos, há 25 anos atrás, só para você entender, eu me chamo Geraldo, eu tenho 3 filhos, 8 netos e uma bisneta, então, o pessoal, não, mas na época, a gente não conhece Jesus, a gente fica mais aceso, né, para casar, aí eu casei ainda quando tinha saído da idade menor, mas graças a Deus que é a mesma esposa até hoje, né, 38 anos juntos. Então, queridos, há muito tempo atrás, nós víamos isso, a gente trabalhava tanto,
corria de casa em casa, visitava, o pastor ele visitava, e parecia que ninguém podia ter na mão as pessoas. A gente trazia muito, olha, evangelismo. Eu lembro que uma vez nós fizemos com a cruzada estudantil um evangelismo que converteu 180 pessoas só numa tarde, né? E aquelas pessoas estavam à noite, todo mundo alegre, feliz, e com um mês, acho que tinha uns 5. Que é isso, rapaz? E aí e um dia Deus teve misericórdia, né? Se você vai buscando a Deus e com tanta sinceridade, pedindo, Deus, eu não quero essa, eu quero sair disso. Eu acho que muitos de vocês talvez fizeram essa oração, né? E Deus te trouxe para cá, porque Deus nos levou para um modelo, e viajando, indo uma equipe para a Coreia, outra para os Estados Unidos, na época o pastor Léo Stack, o Ralph Neighbor, e outros indo para outros lugares, a gente buscando, enfim. Deus teve misericórdia, fizemos uma salada de muitas coisas, né? E colocamos, depois veio o MDA, que sugerido pelo americano, não o nome MDA, mas o discipulado 1 a 1. E o Abe então foi aperfeiçoando, foi colocando em prática, e a coisa foi funcionando, aí veio a explosão. Ufa! Finalmente nós vimos o fruto do trabalho. Agora, queridos, veja só, tudo é uma questão de entendimento da própria igreja. Tem bases para tudo. Nós temos que entender o seguinte, que nós não podemos correr de uma forma cega num crescimento e uma multiplicação sem que nós avaliamos aquelas bases que são necessárias. Então, uma das coisas que eu falo dentro disso, não vai dar tempo, muito mais eu quero falar ligeiramente, é o legado que nós temos, queridos, na igreja. Tem homens que pagam o preço na família, sabe? De ajustar a família, santidade, retidão. Você sabe por que nossa construção está demorando muito? Alguém fala assim, mas está demorando muito, né? Fizeram o templo do Absalão, já né? Aí, tão rápido, eu não sei, cada um, mas eu não abro mão da integridade, querido, de chegar, olha, é o seguinte, esse documento aí não pode sair agora. A gente sabe que se a gente colocar uma azulzinha assim, né, como é o nome do peixe mesmo? Umas 5 carpas, 10 carpa, garopa, lá para nós, eu pensei até que era um pirarucu, né? E aí coloca 10 assim, aí na hora o cara fica cego, ele fica tão cego que ele assina, tá aqui, vai, ainda fala, Deus abençoe, né? Mas eu não abro mão. Aí os caras ficam lá com papel para ali, para cá, e a gente vai para o joelho, orando, Deus, eu não quero, eu prego isso. Então a nossa liderança, eu andei com ele durante 24 anos, querido, sinceramente, eu fui discipulado pela vida daquele homem, só vendo ele. Eu estou falando de um homem santo, de um homem que realmente tem temor de Deus em tudo, em tudo. Uma vez eu vi um viciado chegando com ele, emprestando R$5 na época, e o Abe não tinha esse dinheiro, ele tinha R$2, R$3. E eu cutucando o Abe assim, porque pensava, não, o Abe é muito inocente, o Abe nasceu no Evangelho, e eu nasci na bagunça, então eu sei que esse cara quer fumar drogas e tudo. Aí o Abe deu o dinheiro para ele, aí ele foi abraçar o cara, e o cara disse, não, vai estar lá, tu fica me devendo 2. Querido, sinceramente, naquele momento, eu dei muita razão para o Pedro, sabe? Deu vontade de puxar a espada,
e cortar não a orelha, mas o pescoço, sabe, do cara. Porque o cara estava enganando. E sabe o que ele me falou? Weibe, eu falei, pastor, bora ficar aqui. E você vai ver onde ele vai entrar. Tinha um bar, um posto bem na frente, que tinha uma lanchonete. Mas lá vende cerveja também. Aí o Weibe disse assim, aquela voz dele, Geraldo, olha só, querido, amado, a Bíblia, ela ordena que a gente dê a oferta, não gerencia a oferta, não sei o que ele vai fazer. Eu sou abençoado porque eu dei para o pobre. Se ele beber, o problema dele, mas a bênção é minha, porque eu dei, eu obedeci, e a Bíblia manda dar, eu dei. Aí eu fiquei igual Zacarias, sem falar nada. Aquilo foi uma lição muito grande. E nós então, queridos, quando nós vimos essa saída, nós fomos avaliar, e eu vi que tudo começou pela liderança. Nós não tínhamos um só pensamento, querido. Cada um pensava uma coisa diferente. Eu estava trabalhando junto com o pastor Eibe e abraçava ele, só que eu fazia isso inocente, achava que eu estava somando com ele. Eu dizia, coitado do pastor Eibe, ele precisa de alguém que some com ele. Aí eu ia buscar com outras fontes para levar para a obra missionária, para o Ribeirinho, e eu não pegava daquilo que a minha igreja estava oferecendo. É igual o crente gato, né? O crente gato, ele come na casa do vizinho, come aqui. O cachorro não, ele é muito obediente, o crente cachorro. É verdade, né? Ele quer ver dar um jejum para um cachorro assim, uns 10 dias, dentro de uma casinha assim, não dá comida 10 dias para ele. Quando você abre a casinha, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai abrir um sorriso para você. Aí vai fazer. Mas o crente gato, ele sai, diz a nossa gíria lá, zoado. Sai, vai procurando onde comer, para a casa do vizinho, alguma coisa assim. Então, eu era assim, eu queria me alimentar para ajudar o Weibe, nessa jornada tão pesada que eu esquecia de alguns princípios, né? Aquele princípio que diz que o óleo, ele cai nos pés de Arão e vai para a cabeça, amém? Amém, nada, né? Ele cai na cabeça de Arão e vai para os pés, vai para a gola, daqui, vai descendo, né? E vai embora. Então, eu achava que tinha também que dar uma cuspidinha na minha primeiro, na minha cabeça também. E aí, 2 óleos derramados em 2 cabeças, né? Era maravilhoso, né? Deus poderia usar. E uma vez o Discovery estava mostrando uma cobra de 2 cabeças que era complicado. Uma puxava para um lado, para outro, e finalmente aqui tinha mais força, ia comer o rato que alimentava o outro. Mas não havia aquela combinação. É um fenômeno que apareceu de bichos de 2 cabeças. Então é complicado. Então eu queria que tivesse essas 2 cabeças. E com tanto tempo assim, vivendo aquilo, eu não sabia que eu estava extremamente errado. Eu achava que eu estava só ajudando. Mas veio um momento em que o pastor Eibe teve que ser muito transparente comigo e falar a minha situação, né? Diz o Josué Gonçalves que ninguém consegue enxergar a meleca que está no nariz da gente. Quem enxerga é outro, a não ser quando você chega no espelho. Ainda bem será que viram? Ninguém consegue. É outro que vê, o nariz está sujo. Então ele mostrou qual era a minha situação. E ele veio com muito amor e carinho.
carinho, não foi carinho mesmo, é carinho. Chegou comigo, me abraçou e começou a andar no alpendre e falou: Geraldo, Deus tem me dado uma visão na igreja e eu queria que você viesse para cá, para somar juntamente comigo. Aí eu falei assim: não, mas espera aí, eu estou somando com você. Olha só a inocência, eu estou somando com você. O que está acontecendo, pastor? Aí ele disse: não, sabe, eu vou te mostrar. O que você está dando no Ribeirinho? Estou dando material da Igreja Batista de Santo André, do pastor Bartimeu, igreja com propósito. Eu disse: pois é, então é uma comida diferente. Deus tem me dado isso para implantar na igreja. Eu gostaria que você levasse também para os ribeirinhos isso. Não caiu a ficha, porque tem muitos líderes que a ficha não cai, eles continuam com o mesmo propósito. Não, Deus me deu. Não, isso foi uma visão que eu quero somar com você, pastor. Visão com mais visão, oh, pastor, é uma divisão. Você está entendendo? Mas Deus me deu uma graça. Quando eu lembro isso, querido, sinceramente, eu sou muito grato a Deus, de não resistir. Porque eu era dele, eu sempre fui durante 25 anos, o vice dele. O vice. E durante todo esse tempo, e tinha muitos discípulos comigo, mas eu tive essa graça de falar: pastor, de hoje em diante eu quero vestir a sua camisa, eu quero andar contigo. E eu até prometi para ele, dizer assim, dia 30 de março de 2007, de 1997, se pastor, marca essa data, porque eu não vou mostrar para você que eu sou um contigo agora, dizer eu sou um contigo. Eu quero que você veja no andar da carruagem, isso na prática. Eu quero ser leal com você, fiel. E nós estamos até hoje. Hoje, quando ele vai ministrar para os 60 mil lá, ele é o meu supervisor, ele é o meu pastor debaixo do Espírito Santo, ele é o meu líder e ele faz o que ele quiser lá. E se ele quiser me mandar para outro lugar, eu vou, porque eu já vi o exemplo dele abrir mão de tudo isso. E eu falo isso para os meus discípulos. Então, queridos, eu não estou aqui para dizer que aquele trabalho, eu falei em duas pessoas, uma ele e outra os nossos líderes de células, que são os operários. A minha cooperação lá é para arrumar as coisas, mas eu dou honra aos líderes de células. A igreja tem uma média de conversão de 150 pessoas só no domingo. 150 pessoas. E quando as pessoas vão lá para frente, que eu acabo de pregar, não foi só minha pregação não. Sabe quem foi? O líder de célula que estava lá na casa, igual os TJs, trabalhando, trazendo essas pessoas, porque quando eles vêm para frente, eles já passaram na célula, só vão confirmar lá na frente. Alguns que caem de paraquedas da época da Segunda Guerra Mundial, que cai puf lá, um ou dois, mas a maioria esmagadora vem das células, que esse é o correto. Esse é o correto. E então nós cremos isso, que realmente quando você começa a se encher tanto, dizendo, não, ou indiretamente, cara, deixa que Deus está fazendo as coisas aí, meu irmão. Deixa Ele fazer, você só é o instrumento, vai levando a sua vida em santidade, em retidão, que Ele faz as coisas mesmo. Então é assim que nós cremos. Agora, esse modelo, depois que nós alinhamos o coração, eu prometi para ele em 97, que eu ia ser esse discípulo leal.
minha esposa, minha família sabe disso, meus discípulos, pastores que estão comigo lá, sabe, vê isso. O meu zelo pela lealdade com o meu pastor. A lealdade. E eu não abro mão. Agora, para isso, eu quero te falar o que aconteceu, baseado em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22 diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Diga comigo, que lançavam as redes. Eles lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Mais na frente, no verso 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai. Diga comigo, consertando as redes. Duas equipes, uma lançava, outra consertava. Ele tinha duas equipes, uma para consertar a rede. O que é lançar a rede? Às vezes, eu tenho visto assim, até postado assim em redes sociais, pessoas, olha, nós fomos em tal canto, e eu estou lembrando do irmão que sempre gosta de postar, assim, eu fui em algum lugar, tinha 50 mil pessoas, nós fizemos lá uma mensagem evangelística e converteu umas 10 mil pessoas. O Brasil se tornou PhD em ganhar pessoas. Você vê que ficou uma febre. Eram algumas entidades, todo mundo querendo ganhar, todo mundo querendo evangelismo. Claro que é para fazer evangelismo. Tem que fazer. Porém, uma vez eu estava num lugar onde uma cantora fez um apelo. Ela estava lançando o CD dela, ela fez um apelo. O que veio de gente para frente para aceitar Cristo não estava escrito. E a maior tristeza foi que quando ela lançou as redes, que veio todo aqueles peixes lá para frente, ela fez uma oração e disse: agora, gente, perto da sua casa tem uma igreja. Procure uma igreja mais perto da sua casa. Parece extraordinário, mas eu vou te falar, que atitude é essa? Com amor e carinho. Queridos, nós passamos a ficar vidrado em ganhar. E hoje a coisa continua assim, pelo menos em algumas igrejas, aquele ganhar. Me escreveram aí há pouco tempo um e-mail para me financiar um missionário na África, de um grande homem de Deus lá, mostra aquela multidão de gente lá, e no ganhar. Mas é esse problema. Eu acredito que há algumas razões por que nós temos, o IBGE coloca mais de 40 mil desviados. Mas uma das razões é que ninguém quer consertar redes. Todo mundo quer lançar redes. Queridos, eu há muito tempo atrás, aliás, quando eu tinha idade de 9 anos, eu nasci na beira do rio Amazonas. Eu fui piloto. Papai era pescador, era piloto da canoa dele. Lá chama piloto, né? Todo mundo pensava, poxa, será que dá TAM? Não, de canoa mesmo, né? Então, era piloto da canoa. Eu gostava tanto de pescar. O meu pai lançava as redes no rio Amazonas e eu dava assim a ré na canoa, né? Não tinha motorzinho, o motorzinho era eu mesmo, né? Dava ré enquanto ele ia jogando, né, a rede.
e esticava a rede lá de quase 50 metros, assim. Aí a gente ia descendo o rio. Uma hora aí, vinha o inimigo do pescador. Qual era o inimigo do pescador? O inimigo do pescador se chama lá no norte boto. Boto é o inimigo do pescador. O boto lá, quando o peixe entra na rede, queridos, ele é muito rápido. Quando você vê a rede puxar, corre em cima, e alguns peixes você só pegava a cabeça, o corpo já era. Ele fazia um estrago, tirava o peixe, roubava o peixe e rasgava a rede. E era buraco grande, buracão grande mesmo. E ele ia fazendo buraco, até na hora ninguém pegava peixe mais, porque já tinha avenida, já tinha o asfalto para ele passar direto, né? Aí não tinha jeito de pegar mais peixe. Era o jeito parar para consertar a rede. Aí que pegava. Por quê? Na beira do rio Amazonas, queridos, é que chama pernilongo, né? E lá a gente nem chama, eles vêm mesmo, é Carapanã. É o nome indígena, Carapanã. Meu amigo, é daqueles que vem e canta aqui, sabe? Eu vou uma vez um obreiro nosso, estou com tanta raiva que ele ficou a noite sem dormir. De manhã ele pegou um carapanã que estava na parede e pegou na asa, disse assim, agora é minha vez. Oh! Ele ficou lá quase uma hora, porque ele faz aquele barulhinho aqui, e ficou, oh! Porque de dia eles dormem, eu acho, não sei para onde vão, né? O cara não dormiu de noite, mas então, eu ia consertar. Como era que a gente consertava aquela rede? Esse é o problema. Ninguém quer consertar a rede, porque dá trabalho. Eu ficava na ponta da rede, meu pai amarrava numa árvore a rede, porque ele tinha que pegar a agulha e as linhas para começar a costurar a rede, onde o boto tinha arrebentado tudo. E eu ficava lá com as duas mãos, porque a rede era muito, muito grande, 50 metros, e eu não podia só de um lado da mão. Tinha que ser, colocava na cintura e ficava assim. Eu não podia largar lá, e o carapanã lá, aquela musiquinha. E eu ficava só assim, ó, tipo quem dança break, na costa. Queridos, para consertar uma rede, para rasgar é muito rápido, mas para consertar ia muito tempo. Porque cada agulhada também que o papai dava para consertar, e apertava assim, e quebrava com o dente aqui. Antes disso, ele tinha também que dar uma dançadinha que tinha na costa dele, e levava tempo, batia e voltava de novo, e demorava muito tempo. Então, ninguém quer consertar a rede. É mais fácil lançar para pegar os peixes. Isso é comparado com uma mulher que está para ter criança na maternidade. E de repente ela tem normal, né? E o médico, pode voltar para casa. Aí ela volta para casa com o bebê, todo mundo alegre, a cara do pai, a cara do tio, a cara do avô, a cara não sei de quem, cara. Aí, deixa lá. E de repente lá a criança chora. Por quê? Porque ela quer se alimentar. Aí a mãe vai dizer assim, bebê lindo da mamãezinha, olha, você ficou 9 meses lá dentro do ventre e chutou algumas vezes. Eu pensei que ia ser até o Neymarzinho, né? Chutava a mamãe. Então agora, peraí, você nasceu, você quer comer? Olha, ali está a massinha, o fogão, tá? Vá lá e faça a sua comida. Amém? É assim? Só na igreja que é assim. Na igreja a gente ganha. Olha,
que rua é essa aí, pastor? Não vou dar, porque aqui não é assim não, né? A rua tal, querido, vai lá, olha, tem um culto poderoso, vai te alimentar lá. O cara nasceu de novo hoje, querido. É igual uma criança, ele não sabe nem o nosso linguajar. Quando você dá um aleluia perto dele, ele olha assim, um glória a Deus, ele olha para cá, porque ele está aprendendo ainda. Quando você fala, está amarrado, então ele não sabe ainda. E quem vai ensinar ele? E quem vai dizer onde é? Nem um lanchonete, o restaurante. Eu vou te levar. Esse é o problema. A gente quer multidão e não quer cuidar bem delas. E cuidar bem delas tem um trabalho. O novo convertido, eu vou contar a história do meu cunhado. Meu cunhado converteu e colocamos um cara para discipular. Ele tinha 1,90 m mais ou menos. Não meu cunhado, o discipulador. Meu cunhado era alcoólatra. Agora tu vai ensinar a igreja, onde é a igreja para um alcoólatra? Queridos, você tem um carro? Não tem, pastor, e agora? Aqui em Brasília tem mototáxi? Tem? Então, muitas vezes é investimento, você quer ver vidas. E vou te falar uma coisa, se você investir em vida, é o que você vai ver lá no céu. Mas se investir numa pizza, no outro dia, já era. Lugares escusos é só, e você não quer mais nem papo com aquela. Mas a vida vai investir, vai ter retorno. Um dia, num papo entre você, o Espírito Santo, Jesus, aí chega aquele cara aqui. Você olha, se não fosse esse aqui, Jesus, ele foi o instrumento do Senhor e tal. Eu estava lá e tal. Aí vai estar contigo toda a eternidade. Por quê? Porque você investiu. A pizza acabou no outro dia, 24 horas, quando ela não te faz mal, mais cedo. E aí, queridos? Meu cunhado era assistido por esse irmão. E um dia ele chega atrasado na casa do meu cunhado. E meu cunhado não esperou mais, mas ele já tinha ido buscar várias vezes. Ele saiu na frente. Quando ele sai na frente, ele vai para a igreja, ele passa na frente do bar que ele sempre ficava. Ele vai passando na frente do barzinho, novo convertido, para a igreja. Aí os amigos dele lá, ei, Gilberto, cara, quem senta aqui? Ele, não, vou para a igreja. Ele, não, cara, vem aqui, só um pouquinho aqui, senta com a gente aqui. Que saudade. Aí todo mundo vira anjo. Que saudade, senta aqui. Aí tá os 2 copinhos lá, dos 2. Pois é, que história é essa, cara? Quem te levou para lá? Ah, não, poxa, cara, um dos nossos aqui. Começa a encher a bola. A fraqueza do homem é essa aqui. Quer ver o pregador ficar mais ungido assim, quando ele sai assim, que eu disse, olha a tua mensagem, olha a tua mensagem. Aí, ele não diz nada, mas lá dentro está inflando, né? Ele pensa, às vezes, até que arrebentou demais, né? Mas é mais por aí. O homem é a fraqueza do homem, é elogio do ser humano, né? Elogia. Aí, senta aí, cara. Oh, rapaz, eu te falo uma coisa, meu irmão. Olha, tu faz falta na nossa turma aqui. Aí já está sacudindo a cabeça. Cara, é o seguinte, eu sei que tu está numa igreja, mas toma a última, a saideira, cara, só essa. Aí, não. Só essa, olha só. 2 ursos lá, né, e o cordeirinho lá. Aí o cara lá já sacudido pelas propostas. Toma, mas só essa, que está geladinha, olha só. Ah, vai descer redondo, cara. Aí ele, não. Aí quando ele começa a olhar para trás, não. Eu não quero, não. Já é um sinal que ele já vai empurrar.
Ele está dizendo não, mas é para ver quem está por perto, se não tem um conhecido da igreja. Finalmente, ele senta e toma. Ele falou que era saideira. E o diabo faz com que aquela seja a ficadeira. Para ele sair dali, o diabo fala, está vendo? Então presta, cara, teu lugar é esse mesmo. E o novo convertido não tem reação para tanta condenação. Mas ainda bem que quando tem alguém que cuida, aí o meu cunhado estava lá, essa é a história dele. Estava lá. Aí, o discipulador, né, era um subirá de óculos, bem fortão. Ele vai. Quando ele olha assim, ele vai lá, aqueles valentão, meio. Quem deu bebida para ele? Aí, não, ele. Aí pegou o cara assim, vamos para a igreja. Entra no carro. Você fala assim, peraí, pastor, isso pode? Não é com amor, não é com muita oração. Vamos para a igreja orar. E tem alguns que falam assim, quando chega a ver o predador lá, eles falam assim, está vendo? Não fez uma decisão de qualidade. Estava fingindo no reino. Cara, novo convertido, uma criança, querido. Dá um bombonzinho, uma balinha envenenada uma criança, ela come. Ela não checa. O crente novo convertido é a mesma coisa. Já pensou se Davi disse assim, esse ursão é muito grande. Para poder pegar o resto das ovelhas, e não ver mais ovelhas na boca desse lobo, eu vou dar essa bonitinha para ele aqui. Pega, lobinho, pega. É assim? Não, a história de Davi foi diferente. Liquidou o urso, liquidou leão, foi liquidando, e quem tivesse mais pela frente, para ter a ovelha em mãos. É isso que nós não queremos fazer. Queremos que a ovelhinha esteja ali, né, intacta por ela mesmo, crescendo. A gente quer cheirar, né? Eu tenho alguns netinhos, como eu já falei, e tem dois que sempre vão em casa. Um de 5 anos, outro de 2 anos. Aí chega tudo cheirosinho lá em casa, cheiroso. A gente cheira no pescoço, abraça e mima. Dizem que o sinônimo de avô é besta, né? E é impressionante. Se você não é avô, é impressionante. A minha filha dizia, pai, traga uma capa de iPad para mim, já é essa terceira vez, não esqueça. A gente esquece para filho, mas para avô, para neto, a gente já vê no avião, qual presente ele quer? Qual presente ele quer? E será que ele quer isso? Será que ele... Aí, vou perguntar qual ele quer. Aí, de repente, naquela vozinha, olha, eu quero o Thor, o Homem-Aranha. Aí dá uma relação. E não é que a gente fica tão manteigado. Aí fala assim, eu vou comprar, é pesado, mas não sei, irmão. Não sei por quê. Pastor Leôncio que conta uma história assim, que um neto chegou na casa do avô 2 horas da madrugada, bateu lá e disse, vovô, era no mesmo quintal, né? Vovô, vai comigo lá no quintal? Você quer fazer? Não, quero minhoca agora. Uma minhoca? Aí ele pegou a enxada, mas batalhou até que achou uma. Aqui, para que você quer? Não, quero que o senhor coma. Você está entendendo? Mas, porque, queridos, a gente é tão bobo para neto que a gente então hoje finalmente, de manhã eu vou comprar a capa de iPad da minha filha, que já me pediu não sei quantas vezes, e o meu neto não precisa nem pedir. Mas, queridos, nem sei porque eu estava dando esse exemplo, né? Tu corta essa aí. Mas o que eu estava falando mesmo era sobre você entender
que o novo convertido é dependente. Tem gente que escreve no carro ainda, e compra esse carro zerado, é para o Senhor, ao serviço do rei. Cara, não pega nenhum novo convertido e traz para a igreja. Só se for do Rei Leão, né? Que não faz, não investe, tem um ciúme. Nós tínhamos um Fusquinha, eu e minha esposa, que apelidaram ele de Calazar. Você sabe que Calazar é uma doença que dá em cachorro, que ficam umas manchas. Por quê? Porque a gente não tinha dinheiro para mandar pintar. Ele só colocava aquele primer, né, que ficava, ele era amarelo e o primer era preto, ficava assim tudo manchado, né? Um dálmata amarelo e preto, né? E ficava lá e dizia, olha, lá veio um Calazar do pastor. Então era tipo aquelas doenças de... E aí, eu, na época, não era tão rígido o trânsito lá, né? Aí eu ia buscar os irmãos para ir para a igreja. O Fusquinha dava 9. Aí era filho, era 3 carreiras de filho, assim. Porque lá no norte o pessoal sabe fazer filho, querido. Eu tenho um pastor que tem 21 irmãos. Pastor Elcio tem 21 irmãos, ele não sabe qual ele é da lista, né? Ele não sabe, não. E quando a gente vai convidar, a gente pensa que vem só o casal, né? Vem só o casal, pá, de repente lá vem a escadinha, né? Pá, vem um atrás do outro, assim. Aí já vai enchendo. E um dia o carrinho ia com a roda assim, né? A traseira. E aí eu peguei a avenida que vai para a igreja, de repente só veio o barulho. Pá! Parei. O eixo bateu no chão e ficou lá, ficamos todos lá. O novo convertido, até para sair, num caso desse, a gente tem que sair e abrir a porta para ele. Porque ele não sai não, fica lá também. É muita coisa, querido, que a gente tem que abrir mão. Porque se você não for muito paciente, você não viram quebrar o carro, não? Aí sai, e eles ficam como lá? Sai todo mundo, saiu os 9 e ficaram assim, olha. Olhando para o outro. Eu tinha, o dinheiro que eu tinha era gasolina do carro. Aquela gasolina que estava levando ele. Não tinha dinheiro para pagar ônibus. A minha esposa disse, olha, tem para comprar o almoço amanhã. Mas está aqui. E aí, o que a gente vai comer? Não tem que pagar ônibus para eles. Vamos pagar ônibus para eles irem. Porque senão eles vão voltar para a casa deles. E vai ser mais difícil a gente levar para a igreja de novo. Eles vão olhar o mesmo carro e vai pensar que vai quebrar. Pagamos o ônibus. E agora ainda dá tempo. Eu vou só no outro domingo. Não, olha só o que a mãe faz pelo filho comer, querido. Você já viu uma mãe ver um filho que não quer comer? Ah, tu não quer comer? Ah, economia para nossa casa. Você não vai ver isso, querido. A mãe fica preocupada. Eu lembro que a minha esposa, quando as meninas não queriam comer, algum problema no intestino, alguma coisa assim, alguma doença, e ela metia na boca assim e tal, e come. Aí ficava lá, esperava. E quando não dava jeito, tinha que comer pela veia. A gente levava para o Unimed para comer pela veia, né? Soro para não morrer. Agora você vai olhar e falar, não, é melhor morrer mesmo que... Não, nós temos, irmão, se você for fiel no pouco, Deus te fará, né, fiel naquele muito que você está esperando. Esse é o problema. E os meus netinhos, agora lembrei, estavam perto de mim, da minha esposa. E a gente cheira do lado, e cheira do outro, e põe a perna para cima da gente, e ele e tal, fica aquela coisa. De repente, a gente começa a fazer assim com o nariz. A minha esposa diz, tu está sentindo o que eu estou sentindo? Eu estou, e eu já vou tomar água, eu estou com sede, porque eu não quero limpar. Eu quero que só ela que limpe, porque eu não gosto de limpar. Aí ela disse, não, fica aí, vê qual é dos dois. Aí eu olho a fralda. Não, esse está beleza. É isso.
assim, então pega pelo menos o lencinho úmido, umedecido. Pega pelo menos o lencinho lá, vem cá. Aí, aquela operação, né? E a mulher está mais acostumada, assim, bem. Tem muitos homens também que são, né? Mas eu não dou muito para essa coisa. Aí eu só fico de longe, assim, tal, segurando, aí, mas ninguém quer limpar, só quer cheirar. Enquanto ele está na igreja pulando, te cheira, abraça, mas depois que faz alguma coisa errada, aí pronto, ninguém quer. Sujou, borrou a calça lá fora, porque fez alguma coisa errada, aí ninguém quer limpar. A desculpa é essa. Não fez uma decisão de qualidade. Eu acho que era só fachada na igreja. E esses que saíram que era só fachada, que a gente poderia ajudar, está naquela estatística do IBGE, muitos deles, 40 mil fora. Por quê? Lançar a rede é beleza, mas cuidar, costurar a rede, dá trabalho. Queridos, nós, quando converte essas pessoas, agora no congresso, converteu centenas e centenas e centenas de pessoas. 24 horas nós estamos lá, em 24 horas. E depois de 24 horas, a ficha continua lá, as fichas, porque nós queremos ver aonde ele está. Não é só consolidar, colocar debaixo do discipulado, dizer que está funcionando. Porque o ser humano, queridos, é assim. Ele dá a primeira arrancada, faz, mas se não tiver supervisão, ele vai brecando, vai parando. É muito complicado assim trabalhar com o ser humano. É melhor trabalhar com um boi. Sabe o que a Bíblia diz? No livro de Isaías, Deus falou assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas o homem não me entende. Não me entende. De repente você está com o discípulo e está, né, cuspindo pólvora, né, mastigando prego, e está cheio do Espírito, né? De repente você vê ele diferente, freio de mão puxado. O que foi, querido? O boi não. Lá na minha terra, as carroças, os bois já são acostumados. Quando o dono faz assim, ó, pega a carroça, levanta, o boi que trabalha todo dia na carroça, já vê aquilo, ele já vai na posição dele, fica lá. O dono da carroça só faz colocar. Mas o ser humano, gente, a vigília. Aí, amém. Aí de repente a igreja toda é convidada. Aí você chega lá, tá assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, só 5. Complicado. Para dar o número de pessoas que dá na nossa conferência, a gente só falta ir de casa em casa, assim, lá, dos líderes. Mas olha a conferência, tira tuas férias perto, olha a conferência, negocia tuas férias. Tá? E a gente consegue ainda levar umas quase 2.000 pessoas para a conferência, local, da igreja. Ano passado tinha umas 1.900, só da igreja. É uma vitória, porque conferência assim, no meio da semana. Mas também é lá, olha a conferência. Olha os pastores de região, de rede, lá no pé, conferência. Já fez a inscrição? Já fez? Ainda não? Rapaz, faz tua inscrição, o que está faltando? Não, eu vou receber o dinheiro na semana que vem, na semana que vem eu te ligo. Já recebeu o dinheiro? Tem que ser assim. Por quê? Porque o povo é muito fácil de ser largado. Somente é uma coisa que não vai ser tão... Aliás, uma conferência dessa é tão necessária, importante, mas nós estamos acostumados a ver alguma coisa que vai suprir as nossas necessidades, alguma coisa que nós estamos no fundo do poço, ali nós queremos sair daquela situação, aí nós atendemos. Mas enquanto está tudo bem, nós podemos tirar de letra as coisas. Então, queridos, é assim um ser humano. É assim um ser humano. Consolidar é você ter zelo
com um novo convertido e firmá-lo em Cristo, e você entender que aquele novo convertido, ele é alvo do predador, até que ele possa entender alguns princípios básicos do Evangelho. Mas enquanto isso, ele está vulnerável. Ele está vulnerável. O pastor Leôncio é um dos nossos pastores lá, e ele tem um testemunho lindo. Ele fala assim: pastor, para mim ir para a igreja, ele falou, o nosso sanitário era aquele de buraco ainda, do quintal, bem longe da casa. Ele dizia assim: o cara vem me convidar todo dia para ir para a igreja, eu vou para esse sanitário que lá ninguém suporta mesmo, ele não vai chegar lá perto. E ele se trancava lá, ficava lá dentro do sanitário. Aí dizia para a esposa dele: quando o cara foi embora, aí tu me avisa, tu faz assim, já! Aí estava limpo. Aí ele ficava lá, só que o cara era cri-cri. E ficava lá, e ficava lá, e ficava lá. Aí um dia o Leão, sabe uma coisa? Eu vou logo, e dessa vez, que ele vai parar. Quando o Leôncio chegou na igreja, ele aceitou Jesus, aí quem não parou foi o Leôncio, até hoje. É assim, querido. É assim. Você vai ver, novo convertido, que eu ia com ele lá. Ele mandava o filho dele, eu lembro do irmão que ele usava muito, ele tinha muitas camisas, mas ele só usava vermelho, não sei porquê, uma camisa vermelha, mas ele tinha muitas. Aí a gente dizia: irmão da camisa vermelha. Aí vamos visitar o irmão da camisa vermelha, vamos. E chegava lá, cadê o irmão João, tá? Aí o filho dele, tá, ele tá lá. Aí a gente ouvia o pai falar: diz para ele que eu não estou, que eu saí. Aí a criança ele mandou dizer que ele saiu. Aí eu ficava com o pastor Eibe assim. Aí o pastor Eibe: depois a gente vem, irmão, glória a Deus, vamos lá, Geraldo. Aí, a gente passa por cada uma, querido. Mas eu vou te falar uma coisa: esses caras, quando converterem, não só você vai ter história, mas eles vão ter também para contar. Porque a gente quer ter história, né? Quer ter história. O nosso CDD, nossas mensagens baseadas em história, querido. A história se faz no sufoco, a história se faz no deserto, a história se faz com a circunstância, não se faz no bem bom, não. Eu poderia contar uma história que eu tenho na minha vida, a sequência do livro de Atos, é para mim e para você. Continuar escrevendo. Mas nós queremos nos livrar de coisas que nos incomodam. E eu vou te falar uma coisa: discipular e consolidar uma pessoa vai te incomodar. Ele vai te mentir muitas vezes. Você vai saber disso. Você vai passar por situações assim bem difíceis. Pastor Cantel, eu falo o nome dele porque ele mesmo me deu permissão. Hoje o pastor Cantel trabalha com o pastor Eibe, o pastor Elcio é líder da base da Igreja da Paz em Cuiabá. Mas esses caras fugiram de mim e na cara de pau me enganavam. Eles estavam tocando lá no louvor, e sumia todo mundo no Ribeirinho, e eu olhava: cadê os músicos? Cada um estava com uma menina debaixo das árvores, tudo escuro, não tinha luz. Aí eu dizia: rapaz, onde você estava? Eu não sabia. Depois que eu fiquei sabendo, ele dizia assim: intercedendo pelo Senhor. Aí o Ribeirinho dizia assim: pastor, não, pastor, estavam com mulher lá, pastor, namorando. Rapaz, aí vinha aquela coisa assim: Deus, não acredito. Vamos mandar embora. A minha esposa, interessante, ela é muito colérica, mas ela é o contrapeso, né? Eu sou muito decidido para fazer a coisa. Ela diz assim: não, só espera mais um pouco. Vamos conversar, vamos sentar juntos. E a gente sempre, um dia, querido,
não é que é você que vai fazer diferença. Eu creio piamente que Deus está vendo a sua paciência, está mudando comportamentos que você não se dá por conta que são prejudiciais no reino. E agora você está sendo podado pelaquilo também. Não é só o cara lá, é você também. Hoje os caras são fera. Estão lá com o rei, são líderes de célula. O Canté saiu de lá com mais do que 200 células, deixou em Santarém, outro, sabe? Mas tudo isso se resume em a gente entender que uma vida precisa ser cuidada até que ela se firme. São histórias que você vai contar o resto da sua vida. E o cara vai agradecer para você o resto da vida também. É ter zelo. É fazer essa gente seguro. Eu quero te dar 2 exemplos aqui de pessoas que foram consolidadas. Mateus capítulo 2. Porque lá, irmãos, eu estou lhe dizendo, Aguinaldo está aqui. E ele tem presenciado nosso trabalho, a gente não abre mão, não deixa. Teve um cara que saiu de lá, ele tinha 213 células. Pastor, eu vou sair. O Eibe foi lá comigo, ele disse assim, eu não concordo, eu amo você, pastor Eibe, eu amo o seu trabalho. Eu vejo assim, o seu esforço, o trabalho que você faz. Mas o conteúdo do que você faz, é o trabalho que ele executa, né? Que ele se esmera a fazer. Mas o conteúdo, eu não gosto disso, não. Eu não concordo. Aí nós tentamos tudo. Aí ele saiu. Quando foi aí ninguém abriu mão. Ele saiu e eu continuei visitando. E um dia ele fechou as portas. Não me recebia mais. E eu ficava escondido numa árvore, no meio da rua, na hora que ele chegava. Eu ficava lá, o carro ficava mais longe. Aí lá vinha ele com a camisa aberta, tal. Aí eu deixava ele chegar mais perto. Já. Aí ele olhava, aí eu baixava a cabeça. Cara, eu só quero te dar um abraço, cara. Dá um abraço. Porque quando eu chegava perto dele, eu estou muito bem, eu estou excelentemente bem. Quando a pessoa fala assim, é porque não está mesmo, querido. Não está bem. Ele está dizendo assim, ó, não me toca, que eu não quero mais nada contigo. Essa que é a linguagem. Finalmente, com 2 anos, Deus usa cada circunstância na vida desses caras. Não é nem você vê que é visivelmente Deus usando. A esposa dele, cabeleireira, ganhou uma viagem para Paris. Não é Parintins, não é Paris mesmo. Ela nunca tinha saído nem de Santarém. Quando ela veio de lá, ela olhou com muito desprezo a cidade. Não, esse país não é o meu. Esse país não é o meu. E falou para ele que ia embora. Vai embora. Se você quiser ir comigo, vai, senão vai ficar só tu. Ele correu para a igreja. Pastor, acorde meu casamento. Deram uma bolsa, uma passagem de graça para minha esposa. E agora ela diz que ela não mora em país de terceiro mundo mais, não. E eu não quero ir para lá. Rapaz, Deus está nessa história. Sabe? Aí ele veio para a igreja e tal. O senhor me recebe como pai? Eu digo, recebo sim. Que eu vou te dar teu anel, a tua sandália. Não, mas de verdade. E aí, a esposa dele veio. Nós falamos com ela e ela entendeu. Cavalo não tem chifre. Né? Então, é óbvio que essas coisas não funcionam. Vai dar uma volta e agora quer morar lá, só porque viu? Não funciona assim. Aí, ele veio para a igreja. Aí ele ainda veio assim, meio amarradão. Eu estava numa conferência agora lá na terra do Lula lá. Aí, de repente, eu ligo para ele, irmão, quero falar com você. Ele me dá torpedo de volta e fala assim, o que você quer comigo? Você quer resolver meus problemas? Procure outro.
Não tem nada. Eu só estou na igreja porque eu respeito a sua autoridade, que é autoridade constituída por Deus. É só isso. É isso e pronto. Pronto, parou. Cara, você viu uma resposta dessa? Aí eu mandei outra para ele. Disse, querido, você não é um problema para mim. Você é uma ovelha amada e eu só quero te ver para te dar um abraço. Aí ele escreveu de novo. Até que essa noite eu orei por você. Que oração, hein? Aí, até que essa noite eu orei por vocês. E vi que vocês têm muitas ovelhas. Por que você não cuida dessas ovelhas? Porque eu não preciso. Vai com elas. Aí eu falei de novo. Irmão, nós temos muitas ovelhas, mas você é tão especial que eu não estou convidando você para me cuidar de você. Eu quero fazer uma comunhão contigo, eu, minha esposa, sua esposa, nós queremos estar juntos. E eu creio que Deus tem um plano para a tua vida. E eu quero te dizer que nós acreditamos em ti, na tua esposa e tal. Aí ele ficou em silêncio para lá. Aí no último dia que eu fui pregar, serviu de introdução para a minha mensagem, tudo aquilo. Porque ele escreveu de novo, de manhã cedo. Pastor, eu é que pequei, faça de mim o que lhe aprouver. Ele é um profeta. E quebrantou, e sabe, queridos, mas se você é daqueles que come tutano e ainda chupa o osso, cara, você vai falar, que é isso, meu irmão? Se tem 61 mil com ele, eu fico com 60. Chama o lobo aí, tira ele de cena. Não esquece de dar um pedaço para hiena, né? Mas, querido, aí é que está o cerne da visão. Se você clama pelo coração de pastor, é por aí. É por aí. Ou então fique como profeta, né? Só ralhando os outros. Mas quer ser pastor? Coloque o casaco de tartaruga ou de jacaré. Quando vir a faca assim, não entra, não faz efeito. Se te jogarem lá de cima de costa, vem aquele casco da tartaruga, né? Aí, pá, não quebra, não dói. Eu acho que não dói, né? Não sei. Tartaruga não grita, né? Mas agora, pastor, eu não preciso de cuidado mais. Que é isso, querido? Você precisa de cuidado, sim. Precisa de cuidado, sim. Eu preciso diariamente. Eu preciso semanalmente estar com o meu discipulador. Por quê? Nós temos 2 olhos venenosos. Nós temos ouvidos venenosos. Nós temos uma mentezinha, um pensamentozinho venenoso. Nós temos algumas coisas que nós carregamos ainda na alma que nos prejudica muito. Você quer que eu seja mais claro para você? Tem homem que não pode ver um poste de saia, que ele pensa que é uma mulher. De repente ele está indo no carro, aí ele vê aquele postezão, ele não olha nem a cabeça, olha a saia. Precisa de discipulado para dar uma plainada na mente, nos olhos. Essa maquininha aqui é feroz, gente, olha, é feroz. Pior ainda que tem uma que é igual uma Naja, menor do que essa, o iPhone. Aquela que nem a esposa vê. Essa ela ainda vê assim a ponta, né? Quando estão dormindo. Mas o iPhone nem a esposa vê, porque pode estar assim, pode baixar a luz dele, e não sei o que você está vendo lá. Precisa de discipulado. A visão do MDA, ela é consistente, ela está por detrás de integridade, de santidade. Eu quero te falar uma coisa aqui, queridos. Eu aprendi isso com o pastor Eibe.
Eu pago o preço para me santificar nessa área, porque é o mundo espiritual que vai governar a tua igreja através da tua vida. Se é picareta, você vai ter muitos discípulos gerando, você vai gerar segundo a sua espécie, picaretinha. Se é adúltero, se é prostituto, vai gerar segundo a espécie. E Jesus foi claro, você já ouviu isso, acho que em muitas conferências aqui. Jesus falou, eu me santifico por eles. Jesus era santo. A Bíblia fala que ele nunca pecou. Mas por quê? Porque no mundo espiritual, eles precisavam ver essa santidade de Jesus, para poder eles atuarem como santo. E Jesus precisou mostrar isso muitas vezes. Eu pago esse preço porque eu quero ver meus pastores saudáveis. Não estou aqui para me aparecer. Mas, meu querido, qualquer sujinho, meu discipulador na hora, ora por mim. E tem uma coisa, ele ainda pergunta só isso, né? Não tem mais nada. Uma vez eu estava no telefone e uma senhora dizia assim, eu sou católica, pastor, sou católica, eu queria a ajuda de vocês, eu queria que o senhor fosse hoje à noite jantar comigo. Eu falei assim, escute, porque ela já pensou, escute, eu vou convidar minha esposa para a gente estar na igreja, mas eu não quero na igreja, então a gente vai jantar, eu, minha esposa e a senhora. O senhor não pode jantar, é errado o senhor jantar comigo, sozinho, hoje à noite. Eu falei, é muito errado, e eu não vou não. O senhor quer ajuda? Eu e minha esposa vamos te ajudar. E naquele momento eu deixei o telefone, queridos, eu imediatamente liguei para o pastor Eipe. Pastor Eipe, aconteceu uma situação assim, a mulher falou assim, eu falei assim, desse jeito. Aí o Eipe disse assim, tudo bem, mas quando toda a história acabou, não ficou nada lá no teu coração, de um desejinho lá, dessa situação? Eu gosto do pastor Eipe, porque o pastor Eipe, querido, ele não deixa resto de comida, ele rapa tudo. Aí eu fiquei pensando, digo assim, pastor, não deu nem tempo, porque eu fiquei tão, se tivesse eu falaria, mas eu fiquei tão assim, assustado com a coisa, que eu liguei para ele quase imediatamente. A demora que houve foi dele atender lá. Mas se a gente, pastor, peraí, que é isso, pastor? Essa coisa não tem nada a ver, não tem nada a ver. É aí que começam os grandes problemas na vida de muitos líderes. É o não tem nada a ver. Aí depois começa a lembrar, rapaz, eu acho que essa mulher quer uma ajudinha, né? Eu posso dar uma ajuda para ela, né? Maior aquele que está em mim. Ele começa a recitar versículo da Bíblia. E quando ele vai dar ajudinha, ele esquece todo aquele versículo e fica encantado com a PG, com a pombagira. Ele fica muito encantado. Queridos, precisamos ter cuidado. Tem milhares de pessoas que Deus quer confiar. Picaretagem não é com a gente, não. Nós somos sérios. Como é que você vai acabar com essa fama, má fama da faculdade? Chegando dizendo para os crentes, falarem quem é Jesus lá dentro, através da vida deles. Que não vai fumar droga lá dentro, porque eu aprendi a fumar droga dentro do colégio. Era um colégio de padre na época. Lá dentro aprendi a fumar droga. De sair, a saidinha. Hoje o rolezinho é diferente, mas naquela época era outro tipo de rolezinho. Mas tudo isso se aprende. Como é que você vai ver as leis que são estabelecidas aqui nesse distrito, né, favorecerem a família? Não, orando, né, pastor? Orando. Que orando? Orando, você ora, tem que orar.
mas é mandando alguém lá dizendo, olha, nós somos diferentes. Nós estamos mandando um estadual, e vai acontecer em nome de Jesus. Tem uns que já está acima da pesquisa, é pastor. A política para nós lá é um ministério. É um ministério. Tá? E tem dado certo 4 mandatos no nosso vereador. E os prefeitos que passam por lá e chegam comigo e dizem, esse é crente mesmo. Fala para mim. Já 2 vezes com o pastor Emi comigo, no fechamento do orçamento da cidade, oferecendo dinheiro para ele corre com a gente e fala assim, pastor, eu vou viajar, vocês decidem por mim. Você já viu isso acontecer em alguma cidade? Eu estava em Manaus, a prefeita ligou, que história é essa do senhor que é pastor decidir pelo seu vereador? Aí eu falei para ela, não, é o seguinte, não, ele tem partido. Eu digo, não, ele tem partido, o partido serve para organizar e tem que ter, porém, quem coloca ele lá é a igreja. Ele tem que prestar conta com a igreja. E aí, o senhor vai ser favorável ou não? Eu disse, não, quero saber o que vocês vão fazer. A mulher ficou muito bala com ele. Ficou muito com raiva. E depois eu falei assim, tem uma coisa. Vocês estão devendo para a igreja. Não estão devendo para a igreja. E vocês não pagam. Aí, onde nós estamos devendo? Eu mostrei a conta deles. Estavam devendo. Não é que a gente está com favor, não. O nosso evento é um evento que está já programado no calendário da igreja lá em Santarém. Está no calendário da cidade, melhor dizendo. E a prefeitura, assim como dá para a cultura, aquelas festas, dá para a igreja, para a cultura também. É um dinheiro que é dado por lei, pelos vereadores. Aí, na segunda-feira, ela pagou a dívida, a nossa mídia, que ela não pagava, e aumentou a nossa mídia, porque havia uma discriminação. Nós temos um canal, uma repetidora de TV lá, da Rede TV. Para a Globo ela dava um valor, para a SBT um outro valor, e para a nossa é lá embaixo. Aí falou, nós vamos ter que acertar isso. E queridos, como é que você entende que você vai... Ah, pastor, nós vamos ganhar a cidade, mas eu não creio sobre política. Eu não quero ganhar Santarém, que nós estamos para isso mesmo. Dizem que em cada 3 pessoas, 2 é da igreja já. Mas eu não quero ganhar e deixar o espinheiro para governar, gente. Ganhamos, todo mundo é crente, mas queremos os espinheiros. Queremos a oliveira, não Geraldo Oliveira, queremos a oliveira, a oliveira, para governar. E eu falei para o prefeito lá, disse assim, olha, está com dias contados, nosso prefeito vai sair daqui para ir. Ele falou assim, realmente, eu não tenho dúvida não. E não tem dúvida. Por quê? Porque nós estamos ganhando. Então, queridos, é só para você entender que essas coisas são tão importantes. Nós precisamos trabalhar na vida das pessoas, nós precisamos acreditar, nós precisamos nos envolver na vida da pessoa. Por quê? Porque não adianta você ter ambição para milhares e você perder uma pessoa. Nós não aceitamos isso lá, eu digo mesmo de coração. Eu não sei uma pessoa que nós não estamos trabalhando, que saiu e não estamos trabalhando. Várias pessoas saem e voltam de novo. Por quê? Porque nós temos uma dinâmica de trabalho. Eu não fico com raiva, só para você ter uma ideia. Já teve pessoas que saíram, que era tempo integral, e pela lei da nosso estatuto, fica ganhando 6 meses. E eu, em amor, falei, não, você vai ficar 1 ano ganhando. E a pessoa volta de novo. Fizemos para um obreiro isso. Agora você fala, irmão, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. 1 ano ela ganhando, eu diria que isso seria ambição. Mas olha só, Mateus capítulo 2, versículo 13, já vou encerrar, diz o seguinte, que Jesus precisou ser consolidado, querido. Jesus precisou ser consolidado. Tendo ele
eles partindo, eis que apareceu o anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Tem muitos Herodes por aí procurando novo convertido para matar. E ninguém quer ter o trabalho de esconder essas pessoas, esconder, cuidar, esconder no Senhor aquela vida, até que ela possa suportar esses tipos de ameaça. Dispondo-se ele, tomou o menino de noite, e sua mãe partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes. Não ficou só um final de semana, vou te levar um final de semana para a igreja. Agora é o seguinte, já sabe onde é o endereço, né? Que volta de novo, volta por você mesmo. Não, ficou lá, se for preciso, continua. Aquela pessoa vai um dia ser grata a você. Ela pode dar até trabalho, mas Deus está por detrás disso, queridos. Ele vai confiar aquela pessoa nas tuas mãos. Vai ser um discípulo poderoso, vai ser uma discípula poderosa nas tuas mãos. Eu sei o que eu estou falando. Eu não estou aqui com uma teoria, queridos. Eu tenho milhares de pessoas lá, e muitas delas já fiz isso, e funciona. Aí depois continua a batalha, nessa consolidação de Jesus. E tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor veio de novo. Vamos lá, vamos trabalhar na consolidação, José, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino, sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau, olha só, outro Herodes, outro predador, reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenindo em sonho, retirou-se para as regiões da Galácia, e foi habitar em Nazaré, uma cidade chamada Nazaré. Então, houve uma manobra, irmãos. Não era tão fácil andar naquela época de burrico, querido. Vai de ônibus, você é enjoado andar de ônibus lá. Eu já andei do Egito para Israel, ali aquele pedacinho lá. A gente vai olhando coisa, mas uma hora dá uma fadiga. Agora, de burrico, que distância você andava? Consolidação. Ele mora onde? Ele mora bem longe, no outro bairro. É muito difícil. Hoje nós temos uma facilidade grande, nós podemos abrir mão disso não, querido, de jeito nenhum. E uma outra consolidação que eu fico arriado por ela, é a consolidação de Moisés, na vida de Moisés. Impressionante, era plano de Deus. Você acha que o novo convertido, esse aí eu acho que não era plano de Deus. Quem sabe ali, querido, você deixou escapulir das suas mãos um pastor de uma mega igreja que Deus confiou nas suas mãos, que Deus confiou no seu ministério. Moisés, havia um plano para Moisés. Moisés nasceu, e esse plano, ele não tinha sido desvendado em todo o povo hebreu ali dentro do Egito ainda, mas alguns espirituais já tinham a esperança de que Moisés seria o homem para libertar o povo. Agora vamos começar a trabalhar na vida de Moisés. Começou com as parteiras. Querido, quando o novo convertido vem para frente, nós ficamos chamando os conselheiros para vir juntos, para não se perder nenhum. A gente entra na sala do aconselhamento e começa então ali todo um processo. A gente investe com refrigerante, com biscoitos, tudo isso. Eu já vi um pastor falar assim: mas tudo isso vocês vão comer toda vez. Pior é que tem umas crianças que gostam de comer e converte todo domingo. Mas a gente já sabe, a gente já não precisa converter, nós vamos te dar. Então, queridos, a gente faz aquele investimento, e ali a gente começa a pegar o nome das pessoas, em detalhes, onde ela mora, qual é o ponto de referência. A gente pergunta até apelido, se ela não importar. Isso é bíblico. Quando Jesus mandou fazer a ficha de Saulo, o que ele falou? Você vai colocando, o nome é Saulo, mora lá na rua que se chama direita. Olha, o apelido dele
apelido, porque, de repente, por que coloca o apelido? De repente você vai na casa do Francisco. Ah, Francisco? Não mora aqui, não. Ninguém conhece ele como Francisco. Mas se você falar Chiquinho, todo mundo conhece. Coloca o apelido. Né? E aí fez a ficha dele. E quando é segunda-feira, nós vamos atrás dessas pessoas. Na terça-feira a gente vai conferir, é uma reunião enjoada, mas a gente vai conferir, enjoada para quem tá chegando e vê a gente, olha a gente lá, a gente está lá conferindo aonde a pessoa está. Eu faço às vezes pegadinha, eu tenho 2 músicas que eu coloco lá em pauta, né? Assim, para ter um pouco de humor, no meio de toda aquela cobrança. Quando um irmão fala assim, olha, pastor, ainda não deu para fazer a visita. Aí eu coloco aquela música, eram 100 ovelhas, juntas no aprisco. Aí quando esse aqui, né, não, já está tudo ok, pastor, eu serei pai de multidões. Então a gente começa, e é muito divertido, né? Ninguém quer a música das ovelhas, né? Todo mundo quer ser pai de multidões. Aí escapricho mesmo para lá. No final do ano a gente dá um disco, um vinil, né, para ele, da música Sem Ovelha, de presente. E ninguém quer ganhar música de Sem Ovelhas. Todo mundo quer pai de multidões. Né? Então, quer a música pai de multidões, então começa a dar valor nas ovelhas. E aí a gente fica ali. Quando é na outra terça-feira, parou tudo, acabou, está tudo jóia. Não. Traz as fichas de novo, de volta. A gente vai ver aonde é que está no passo de liderança. É essa aqui, no trilho de liderança, onde é que está? Aí o trilho de liderança é desde a visita, de 24 horas, discipulado inicial, se já está sendo discipulado, se já está engatilhado para o batismo, para o encontro, após encontro. Então, a gente vai ver. Se de repente, pastor, essa aqui não está não. Não está. Então nós vamos ver onde é que ela está. Se ela viajou, ou ela não foi assistida direito. Parece enjoado, mas você quer ter uma multidão? Faz isso, que você tem. Mas o que a gente vê, não, a gente confia tanto, que acha, não, mas nós temos que supervisionar, para ver se está sendo feito o negócio, querido. Nós temos que, porque tem pessoas que às vezes não é que elas estão mentindo, ou elas estão querendo enganar a gente, elas já, como ele fala, elas já estão enganadas. Então, todo o trabalho precisa de uma supervisão. Você é o pastor da sua igreja, então veja o que está acontecendo. E nós pegamos até umas 5 semanas. Depois que a gente vê, não, aí está engatilhado, está tudo certinho, aí já pega outra ficha, vai pegando. E de vez, alguma vez faz pegadinha. O que é pegadinha? Porque lá, quem tem que visitar é o pastor de região. É o tempo integral. É o pai, ele tem que ir. Aí eu falo assim, e aí, irmão? Foi muito pesado no final de semana, mas você mandou o pessoal lá visitar. Não, mandei, pastor, eu não fui, mas mandei. Aí a pegadinha é essa, ele caiu. Ele falou, meu querido, é você que é para ir. Você que é para ir. Mas tudo isso, aí a turma já fica com expectativa. É uma reunião muito gostosa, não é para denegrir ninguém, o pessoal sabe, entre nós lá, é uma coisa muito sadia, mas que acaba até animando mais os irmãos para fazerem aquilo que é certo, para não perder ninguém, para estar perto das ovelhas, para garantir que realmente aquela ovelha que entrou não vai sair por lá. O boto rasgou, mas nós fomos lá consertar a rede. Então fizeram isso com Moisés. Eu posso imaginar Moisés crescendo, veio as parteiras, e fizeram todo o serviço, até mentiram para o faraó, mas tudo fez parte da proteção do Moisés e levaram ele para casa, até que começou a gritar mais alto. E agora, o que fazer? Nós vamos colocar ele num cestinho de junco, deixar o rio Nilo levar. Amém. Deus seja contigo, Moisés. Ele foi embora sozinho. Amém? Amém, nada. Quem foi com ele? Aí que entra em ação a pessoa que vai consolidar.
ele não pode ter medo não. Ah, pastor, o cara está no meio de uma gangue lá, de uns viciados lá, o cara está no meio de pessoas ruins. Eu posso imaginar aquela jovem Miriam descendo com aquela criança, e a criança descendo o Nilo, e aí de vez em quando o Maná já olhando para ela, porque era um lugar de plantação de trigo, e lá atrai esses animais peçonhentos, aqueles crocodilo grande. Mas quando você está determinado, você não tem medo de predador não. Você faz igual aquele cara lá, de 2 metros, aquele guarda-roupa que foi lá e puxou o novo convertido. E ela vai andando, assistindo a criança. É a consolidação, vai andando. De repente, ela ouve vozes. Aí está vozes de mulher lá. E ela fica lá na dela. O cestinho vai chegando. De repente, as mulheres começam a ver o cestinho chegando e desperta a curiosidade. O que é isso? Uma criança. Olha, hebreu, olha que arroz, olha agora, quem poderá nos defender? Aí a Miriam, eu! A Miriam chega perto, eu posso ajudar e tal. E agora quem pode cuidar da... Eu conheço uma pessoa. E olha só, ela apontou a pessoa mais ideal, a pessoa certa. A minha mãe, quando ela chamava a atenção da gente, disse, olha, quem pariu o Mateus que é calante. Então, quem teve aquele filho é que deve cuidar daquele filho. Não é o pastor, você não deve transferir. Ganhei essa alma, pega. Quem faz assim é pregador itinerante, que às vezes chega na nossa igreja e é bem assistido. Hoje não, hoje a gente entende diferente, mas antigamente ele era mais importante do que o nosso próprio pai. O pregador itinerante, estou dizendo porque também, eu não sou itinerante, mas eu prego muito por aí, né? O que eu vou falar aqui, não faz isso comigo, tá? O pregador, ele só dá um chocolatezinho, e a gente dá o melhor carro para buscar o itinerante. O itinerante está no hotel e todo mundo fala assim, espera aí, será que ele aceita um Corolla? Aí a gente começa, né? Não, Corolla não, espera aí. Ninguém tem Mercedes, né? Em Santarém não tem, mas claro, não é crente. Mas olha, tem um irmão lá que tem um carrão novo. Não, mas que marca? Rapaz, a gente começa a sonhar para dar o melhor. Aí a gente pergunta para o itinerante, qual é o restaurante que você quer ir assim? O que você come? Aí ele vai dizer, tem uns que são honestos, humildes, né? Vai um caviar? Diz, não, o que vier. Aí nós tem uns que exigem. Tem uns que exigem. Olha, teve um que exigiu até água mineral. Água mineral, enquanto ele estava ali, tinha que ser de 100 ml. E quando a do público tinha que ser de 500. Para buscar no aeroporto, tinha que plastificar o nome e não colocar o nome que estava no livro. Tinha que ser o nome que não estava, só que a gente só conhecia por aquele nome. Ele falou assim, não, é uma letra que tinha mais lá e que ele não queria aquela letra. Que é isso, querido? Sabe? E a gente enche a bola. E o cara chega na nossa igreja, dá um chocolatezinho, um lanchezinho bem raro. E ganha uma multidão de pessoas. Sabe o que ele diz? Agora, já ganhei, vão limpar a fralda, que a TAM está me esperando. Ele vai embora para a cidade dele. E a gente fica limpando fralda da sujeira que ele deixou. Quem está me entendendo aí, gente? Não vale a pena, ainda bem que a gente não tem essa exigência. Às vezes as pessoas, pastor, eu estava num certo lugar com a minha esposa, aí chegou o casal, o que vocês comem? A minha esposa disse, olha, eu gosto de café com farinha. Tem farinha de... Aí, não, café tem, mas que farinha é? Não, farinha de mandioca mesmo. Porque ela é bem sincera assim, sabe? Aí, mas tem cara que exige.
E a gente enche a bola. Esquece que quem dá o bife a cavalo aqui, a feijoada pesada que aguenta você espiritualmente, não é o titio, não. É o pai. É o pai. Esse aqui que vai chorar com teu filho lá, com teu marido, com tua esposa, a esposa dele com tua esposa. Esses que, olha, estão lá. Os outros pegam a TAM e a Gol, ó. Ainda manda um e-mail, obrigado aí por tudo que você... olha, minha agenda está quase cheia para o ano que vem. Eles dão essa deixa. Olha, vai encher, vou trazer de novo. Diz o Datena, eu estou errado. Queridos, você tem que entender que é coisa diferente. Agora, de repente, vem integral uma mulher que gerou aquela criança, que era a própria mãe de Moisés, pega o menino, leva para fazer o discipulado de qualidade. Porque ela sabia que ia devolver aquela criança. Quando tivesse uma idade assim de engrossar a voz. Já viu aquela criança quando está se tornando adolescente, que ela não chama mais papai, papai, está mudando, né? Então, essa idade era a transição de Moisés. E ela ensina, eu posso imaginar a profundidade do ensinamento, do discipulado, da convivência, da busca de Deus, e aquela criança nascendo nesse contexto. E de repente chegou o momento. Moisésinho vai para lá. Tinha tudo para desviar. Tudo para desviar. Tinha tudo para ser um Mauricinho. Lá a gente chama Mauricinho e Patricinha. Aqui é o mesmo nome? É. Dele pegar um carro daquele, do faraó, daquele manga larga, aquele cavalão grande, e ir lá para a praça dar cavalo de pau, com aquelas rodas laminadas, aqueles rodão, dar cavalo de pau, e as patricinhas, ei, Moisés! E Moisés, Mas sabe o que aconteceu com aquele menino? A Bíblia diz que ele rejeitou ser filho da filha de Faraó. Aquilo não estava no coração dele. Aquelas coisas do mundo não estavam na vida dele, não. Ele aprendeu com sua mãe quem era o Deus de Abraão. A minha pergunta nesta manhã, queridos, é essa: aonde está teu discípulo? Aonde está a tua discípula? Ele está apaixonado por quem? Pelas grandezas do faraó ou pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, pelo seu Deus? Essa é a diferença. Porque a gente perde discípulos que se apaixonam facilmente por qualquer coisa nesse mundo. Um bom emprego, já larga. Um convite para ali, já deixa. Por quê? Está faltando vida a ser demonstrada de Deus naquela outra vida. É isso. É isso. Esse é o nosso desafio. Que é uma igreja grande. Então, dê valor. Quero terminar só com esse testemunho. Queridos, nós tivemos um rapaz que era homossexual, que foi para a igreja. Esse irmão, pelo menos, demonstrou uma vida muito liberta. Muito liberta. Nós investimos muito na vida dele. Ele trouxe outros com ele. E ficou na igreja um tempo, investimos muito. E de repente esse cara desapareceu. E nós corremos para saber onde era. E os amigos, que é amigo dele, falaram assim: olha,
ele foi para a Itália. Só que antes de ir para a Itália, ele passou em Belém e em Manaus para fazer em São Paulo para fazer uma transformação. Mas eu nunca imaginava que transformação. Eu nunca imaginava o que ele ia. Mas ele tem documento, tem parente lá? Disse, não, mas ele entra. E o cara foi e entrou na Itália, sem documento, querido. Nós passamos para enviar um missionário lá. Eu acho que o Luiz e o Furiga ficou uns 15 anos esperando para liberarem missionário para falar de Deus na Itália. Hoje eles estão lá. Mas entra um cara desse jeito, sem documento. Como é que funciona isso? Aí ele vai para lá. Só que quando na família da fé e na família da pessoa tem alguém que conhece a Deus e ora, o cara pode fugir para onde ele quiser. O mundo fica pequeno para essa pessoa. E quando a mãe dele começou a ver as fotos, ela ajoelhava lá com as pessoas na igreja, na libertação, e dizia, Deus, tu me deu um filho homem, porque o cara tinha, pelo um triz, Deus foi tão bom pela oração da mãe dele, quase, mas ainda bem que só encheu aqui, esvaziou aqui. Aí o cara lá, e de repente uma história aconteceu, uma circunstância, lá vem ele de volta. O que você faria? O cara veio numa pior situação, mas já tinha feito a cirurgia. Só que quando ele mostrou a coisa, eu falei, irmão, tu foi isso aqui? Que segurança, a gente fica assim, que segurança, só Deus mesmo, que segurança eu vou ter, que tu não vai escandalizar, pior dessa vez agora. Mas eu vi o cara chorando lá, chorando, não tinha outra opção. Eu abracei ele, falou, o senhor quer ser meu pai ainda, pastor? Eu quero ser seu filho. Eu abracei ele lá, falei assim, eu quero te discipular 6 meses. Depois eu coloquei um Ivan Júnior para discipular ele. E nós cuidamos da vida dele, cuidamos. Ele ia casar, sabe você também, ele ia casar agora. Ele estava acertando o noivado. A mãe da noiva, que mora na Suíça, ela não quis não. Quando viu a foto dele, ele não era mais aquilo. Disse, não, esse aqui eu não quero não. Com a minha filha não. Interessante. Ele disse assim, não, tudo bem, se é de Deus, eu posso esperar 10 anos, mas eu vou continuar orando pela mesma futura esposa que era. Se Deus mandar eu parar de orar, eu vou parar. Mas eu falei assim, cara, eu vou fazer teu casamento e batizar teus filhos, em nome de Jesus. E aí ele começou a dar frutos. Hoje ele tem células, hoje ele está envolvido até o pescoço da igreja. Acabou com todo o trejeito, assim, tá bênção de Deus mesmo. Mas, querido, eu vou te falar uma coisa. Eu levei numa igreja para ir dar testemunho, sabe o que o pastor falou? O que é isso? O cara foi, sabe onde? Na Praça da Sé, onde era o ponto dele. E trouxe uma carrada de gente como ele era antes. Encheu a igreja, o pastor, não, aqui não, esses caras vão contaminar minha igreja. É por isso que falo da gente. E agora o que fazer? Pastor, só hoje à noite não vão contaminar, a gente não traz mais não. Olha, lá nós temos umas meia dúzia ou mais dessa gente. Que estão lá fluindo. Os que casaram fluíram mesmo. Pergunta para as esposas. Cada um tem já um brugalinho. Por quê? Porque se você for esse instrumento de graça de Deus,
Deus vai mudar quem quer que seja. A ovelha vai ser ovelha sadia. A ovelha sadia vai dar cria em nome de Jesus, amém? Fique em pé em nome de Jesus e vamos fazer uma oração, que eu já passei muito tempo. Coloque a sua mão direita para cima e fale comigo: Senhor Jesus, eu creio no poder que tem a consolidação, de não perder. Senhor, eu quero sair deste lugar com o meu coração banhado com essa verdade, e eu quero colocar em prática, e é isso que eu vou fazer. Diabo, sai da minha frente, em nome de Jesus, porque eu estou determinado a mudar a minha história. Em nome de Jesus, a filha de Faraó não vai ser mãe do meu discípulo. Eu que gerei, eu que vou cuidar, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eita, Jesus, aleluia.